Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a este canal Pegue a Visão. Hoje teremos uma aula super interessante de um tema que também é muito interessante, que é análise combinatória. O que é análise combinatória? A definição diz o seguinte: é a parte da matemática que estuda a contagem. O foco da análise combinatória é a contagem. Como é que nós vamos identificar que este aqui é um problema que envolve análise combinatória? O mais normal é que o exame te pergunte o seguinte: de quantas maneiras isso pode acontecer? De quantos modos isso pode acontecer? Quais são as possibilidades de isso acontecer? Então, essa linguagem já nos traz a ideia de contagem, que é análise combinatória. Dentro da análise combinatória é muito importante entendermos um princípio muito básico, mas que é muito importante na análise combinatória, que é chamado princípio de contagem. O que é princípio de contagem? Olha, será mais prático eu dar um exemplo para poder entender bem o que é o princípio de contagem. Vamos supor que uma pessoa tem aqui uma cidade A, aqui uma cidade B e uma cidade C. Para sair da cidade A à cidade B, temos dois caminhos. O caminho 1 e o caminho 2. E para sair de B para C, temos três caminhos. Então, ficamos com 1, 2, 3. Olha, de A para B temos três caminhos. Ou, de A para B temos dois caminhos. E de B para C temos três caminhos. A pergunta vem do seguinte jeito: de quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A até cidade C? De quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A até a cidade C usando um desses caminhos? Observe isto. Para o primeiro caminho, que está na cor azul, eu posso sair de A usando o caminho azul, chegando aqui no B. No B, eu vou usar um desses três caminhos, ou azul, ou vermelho, ou preto. Então, no B eu vou usar azul, vermelho ou caminho preto. Está claro isso? Para o azul, que é o primeiro caminho, que é de A para B, eu tenho três possibilidades ao chegar no B: usar azul, o caminho vermelho ou o caminho preto. E agora, saindo de A para B, usando o caminho vermelho, temos quantas possibilidades? Caminho vermelho, saindo de A para B. Vermelho, eu posso chegar de A para B usando vermelho, posso chegar agora usando para B para C usando azul, usando vermelho, ou usar o preto. Observe, de A eu posso para B, eu posso usar o caminho azul. Chegando até o B usando o caminho azul, de B para C eu posso usar um desses três. Ok? De A para B também posso usar o vermelho. Chegando no B para C eu posso usar um desses três para chegar no C. De quantas maneiras eu consigo fazer isso? Olha, é só contar o número de possibilidades. A questão quer saber o seguinte: de quantas maneiras uma pessoa pode sair da cidade A até a cidade C? É só contar o número de maneiras em que isso pode sim acontecer. Primeira maneira: 1, 2, 3. Depois disso, 1, 2, 3. Então, juntando todas as maneiras, dá no total 6 maneiras. Temos 6 maneiras de sair da cidade A até a cidade C usando um desses caminhos. O que nós fizemos aqui chama-se árvore de possibilidades. Mas tem um caminho mais fácil, que vem a ideia de princípio de contagem. Porque no dia de exame, tu não vais andar a fazer tudo isso. Vai levar muito tempo e vais perder muito tempo, e isso vai te prejudicar, porque o tempo é muito importante durante o exame. É daí que entra o princípio de contagem. Ok, para se realizar um certo evento N e um outro evento M, de quantas maneiras isso pode acontecer? O princípio de contagem disse que para termos o total de possibilidades,
É só pegar o evento N e o evento M e multiplicar. E acabou. Olha, de A para B, eu tenho quantas possibilidades para usar um caminho? 1 ou 2. Então, temos o primeiro caminho, que eu posso usar de A para B, que são 2. Então, vem colocar aqui exatamente 2, porque de A para B eu tenho 2 caminhos que eu posso usar. Agora, de B para C, tenho 3 caminhos. 1, 2, 3. Então, temos aqui um outro tracinho aqui, que é de B para C, que eu posso usar um desses 3. Então, vou colocar aqui 3. Então, multiplicando isso, me dá o total de possibilidades de usar um desses caminhos, saindo de A até C, que gera exatamente 6. Então, essa é a ideia do princípio de contagem. O princípio de contagem é muito importante no estudo da análise combinatória, porque vai nos ajudar a resolvermos vários problemas. Continuamos com a aula de análise combinatória. Agora vamos lá ver ferramentas que são muito importantes dentro do estudo de análise combinatória. Vamos falar agora sobre arranjo, combinação e permutação. Qual é a diferença desses 3 dentro do estudo de análise combinatória? Primeira coisa que nós temos que saber é que este N aqui, o N, este N, na verdade representa o universo. O universo. E o P é o número de elementos de um grupo, Então, o N é o universo e o P é o número de elementos do grupo. E o N sempre vai ser um número maior ou igual a P. Recordam? O N é o total. E o nosso P é o número de elementos que um grupo pode ter. Qual é a forma do arranjo? Arranjo diz que é N fatorial sobre N menos P fatorial. Esta é a forma do arranjo. Agora, combinação. N fatorial sobre N menos P fatorial e P fatorial. E permutação? Na verdade, permutação é um caso particular. Por quê? Porque permutação é a consequência de um arranjo agrupado de N a N. Usando a forma do arranjo, temos que N fatorial sobre N menos N fatorial. Isso vai ser igual a N fatorial sobre N menos N dá 0. Ficamos aqui com 0 fatorial. 0 fatorial dá 1, então ficamos com N fatorial. Então, permutação de N é igual a arranjo de N agrupados N a N, que vai ser igual a N fatorial. Então, permutação, na verdade, é uma consequência de um arranjo agrupados N a N. Então, lembre sempre dessas formas, porque nós precisamos dela dentro do estudo de análise combinatória. Vamos lá trazer um exemplo de como aplicamos essas fórmulas lá nos exercícios. Por exemplo, eu tenho aqui um arranjo de 3 agrupados 2 a 2. A fórmula diz que esse aqui é o nosso N, é o nosso maior de todos. Então ficamos com 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. Ficando com 3 fatorial sobre 3 menos 2 dá 1 fatorial. E 1 fatorial é o próprio 1. Então ficamos aqui com 3 fatorial. E 3 fatorial é decrescendo 3 multiplicando até o 1, que gera 6. Fica fácil. Agora, para a combinação, nós podemos aqui calcular a combinação de 5 agrupados 2 a 2. O nosso N, o nosso universo é o maior número. Ok, ficamos aqui com a forma da combinação, que é a combinação de 5 fatorial. Ficamos com 5 menos 2 fatorial e o 2 fatorial. Ficaremos aqui com 5 fatorial sobre 5 menos 2 dá-nos 3 fatorial vezes 2 fatorial.
Agora ficaremos aqui com 5 fatorial sobre. Nós vamos reduzir o 5 até o 3 fatorial. Ficaremos com aqui 4, depois 3 fatorial sobre 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 2 fatorial é multiplicar o 2 decrescendo até o 1. É 2 vezes 1 que dá o próprio 2. Então ficaremos aqui à vontade para simplificar este com este. Aqui ficamos com 5 multiplicado pelo 4, que gera 20, dividido por 2, que dá exatamente 10. Então, nós vamos aprender como é que nós vamos usar essas fórmulas dentro dos exercícios. Então, de fato, combinação de 5 agrupados de 2 em 2 dá exatamente 10. E agora, permutação de 7. Permutação de 7. Permutação de 7, segundo a fórmula, é igual a este n mais com fatorial. Ficamos aqui com 7 fatorial. Quanto é que dá 7 fatorial? É só multiplicar o 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E isso aqui gera exatamente 5.040. Então, permutação de 7 é 7 fatorial que dá 5.040. Se eu for te perguntar permutação de 6, tu entendes que é 6 fatorial. 6 fatorial é multiplicar o 6 decrescendo até o 1, que vai dar 720. Permutação de 5, 120. Permutação de 4, 24. Permutação de 3, que dá exatamente 6. Então, agora temos uma visão de como é que nós vamos usar essas fórmulas dentro dos problemas que envolvem análise combinatória. Vamos continuar com a nossa aula de análise combinatória. Agora vamos à parte mais interessante, que é a parte prática. Como é que nós vamos identificar que aqui podemos aplicar um princípio de contagem, arranjo ou combinação. É importante que o caro estudante resolva vários problemas que envolvem esse conteúdo, de modo que consiga dominar. Vamos ao primeiro exemplo. Quantos casais podem ser formados com 3 homens e 4 mulheres? Queremos saber o número de casais que nós podemos sim formar com quantos homens? Com 3 homens e 4 mulheres. Observe, um casal é formado por um homem e uma mulher. Para homem, aqui para mulher. Temos quantos homens no total? Temos 3 homens. E quantas mulheres? 4. O produto desses dois gera 12. O 12 é o número de casais que nós podemos formar com 3 homens e 4 mulheres. Faz todo sentido, por quê? Porque para homem 1, temos a possibilidade de ter esposa 1, ou esposa 2, ou esposa 3, ou esposa 4. E para homem 2 também temos essas 4. E para homem 3 também teremos essas 4. Então, somado o total de casais, exatamente vão gerar 12. Agora, o segundo exemplo. Com 3 calças e 5 camisas, de quantas maneiras diferentes é possível compor um traje? Temos 3 calças e 5 camisas. Olha, temos aqui camisas, depois temos calças. Temos quantas calças no total? Temos 3. E quantas camisas? Temos 5. O produto desses dois fatores vai nos dar exatamente o número de trajes que nós podemos compor com 3 calças e 5 camisas, que gera 15. Aplicando o princípio multiplicativo, que é o princípio de contagem. Porque é muito simples pensar nisso. Olha, com calça 1 eu posso vestir com 3 camisas, com 5 camisas. E com calça 2 também posso vestir com 5 camisas. Com calça 3 também posso vestir com 5 camisas. Então, somar todas essas possibilidades e gera exatamente 15. Aplicando o princípio de contagem, fica mais fácil e mais rápido. Terceiro exemplo. Quantos números de 5 algarismos é possível escrever usando os algarismos 2, 4, 7, 8 e 9? Queremos formar um número com quantos algarismos? Com 3 que estão dentro desse nosso conjunto aqui. Então, são 3 algarismos. 1, 2, 3. Então, nós queremos compor um número, né, que tenha 3 algarismos que estão dentro deste nosso conjunto. Temos quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para o primeiro espaço, um desses aqui pode entrar aqui. Um deles pode ficar aqui. São quantos no total? São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui temos 5 possibilidades para o primeiro espaço.
Se nós assumimos que um número já ficou aqui, quantos números sobraram que vão ocupar o segundo espaço? São exatamente 4. E se nós assumimos que um ficou aqui, quantos números sobraram que vão assumir o terceiro espaço? São exatamente 3 números. Multiplicando isso, vai nos dar o total de possibilidades que gera exatamente 60 números que nós podemos formar com 3 algarismos. Este problema, além de aplicarmos o princípio de contagem, também era possível aplicarmos arranjo. Como é que nós conseguimos identificar que este problema nós podemos aplicar o arranjo? Tome nota disso, caro estudante. No arranjo, a ordem sempre importa. Olhe para isto aqui. Vamos lá supor que eu pego aqui 3 algarismos. 4, ou 2, 4, 7. Eu pego esses mesmos elementos, escrevo 7, 2, 4. Este número aqui e este é o mesmo? Não. Os elementos são os mesmos, mas o número não é o mesmo. Note, quando eu altero a posição dos elementos, altera todo o sentido. Quando eu faço isso, eu altero a ordem dos elementos e altera todo o sentido daquilo que nós tínhamos no início. Fica a saber que a ordem importa. É sim um arranjo. Arranjo de quê? Arranjo do total do nosso universo. São quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Vem colocar aqui 5. Nós precisamos de 5. Neste desses números precisamos de 3, porque nós queremos que o número tenha quantos algarismos? Tenha 3 algarismos. Então ficamos com o arranjo de 5 tomado 3 a 3. E uma outra forma muito fácil de calcular o arranjo é só pegar este 5, decrescer 3 vezes, começando do próprio 5. Ficamos com 5, decresce 3 vezes, faz 4 e 3. Esse multiplicado com esse gera 20, multiplicado por 3 gera exatamente 60, que é o que nós achamos aqui usando o princípio de contagem. Então, é muito fácil. É só continuar a assistir às videoaulas que vamos te ajudar a entender de verdade a análise combinatória e vamos para os próximos exemplos. Vamos continuar com mais exercícios que envolvem análise combinatória. Agora vamos a este exercício aqui. Temos aqui a palavra dilema. A linha A, o número de anagramas da palavra dilema. O que são anagramas? Anagramas são palavras que têm sentido ou que não têm sentido de uma certa palavra. Palavra dilemas. Quantos anagramas tem a palavra dilema? Olhem, se eu for a colocar aqui I, D, L, E, M, A. Esta palavra aqui é um anagrama da palavra dilema. Tem sentido? Não tem. Mas a ideia é essa. Quantos anagramas nós podemos ter? Que são palavras que têm sentido ou que não têm sentido com a mesma palavra dilema. Um outro anagrama que nós temos seria este aqui. Aqui vamos começar com I, depois D, E, L, M, A. Também um outro anagrama. Tem sentido? Não tem. Mas a ideia é essa. Quantas vezes nós podemos fazer isso? Se formos a querer formular o número de anagramas escrevendo, vamos encher todo o quadro. Então, como é que vamos resolver isso? É muito simples. É só contar o número de letras que tem a palavra dilema. Vamos lá contar o número de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a palavra dilema tem 6 letras. Venha para aqui e calcula permutação de 6. Sabemos muito bem que permutação de 6 corresponde a 6 fatorial, que é 6, 5, 4, 3, 2, 1, que gera exatamente 720. Então temos 720 anagramas da palavra dilema, que são palavras que podem ter sentido ou que não podem, ou podem não ter sentido desta palavra dilema. Vamos à segunda pergunta, que é a linha B. O número de anagramas começando com a letra D. Note uma coisa. A palavra dilema tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Só que nós agora, obrigatoriamente, temos que começar com a letra D. Quer dizer que podemos perguntar as outras letras, mas a letra D sempre tem que ser a primeira letra. Quantas letras vão sobrar? Vou colocar aqui I, L, E, M, A. Sobram quantas letras? Sempre começando com D. 1, 2, 3, 4, 5. Então essas 5 letras podem se permutar entre si. Mas o D nunca vai mudar de posição. Por quê? Porque queremos sempre começar com a letra D. Então essas 5 letras que restaram podem permutar entre si. Quantas vezes isso pode acontecer? É muito fácil, é só contar o número de letras. 1, 2, 3, 4, 5. Vem calcular permutação de 5, que corresponde a 5 fatorial, que dá exatamente 120. Volto a repetir a questão. O número de anagramas que começam com a letra D. Agora, a letra D ocupa o primeiro espaço, ele nunca vai sair daí. Porque nós queremos que sempre comecemos com a letra D. Então, essas 5 letras que vão sobrar podem permutar entre esses 5 espaços que sobraram. Isso pode acontecer quantas vezes? 120 vezes. Começando sempre com a letra D. Vamos à terceira pergunta, que é a linha C. O número de anagramas começando com a letra D e terminando com a letra A. Olha, palavra dilema tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos começar com a letra D e terminar com a letra A. Começamos com a letra D e terminamos com a letra A. Sobram quantos passos aqui? 1, 2, 3, 4. Então as letras que sobraram podem permutar nesses 4 espaços. Sempre começando com D, que nunca vai sair, e terminando sempre com A, que nunca vai sair daqui. Vão sobrar 4 espaços para 4 letras que vão permutar aqui entre si. Que é a letra I, L, E, M. Essas 4 letras aqui, elas vão permutar entre si. Vou fixar aqui com uma cor diferente, com um preto, para mostrar que o D sempre vai começar, nunca vai sair daqui, e sempre vamos terminar aqui com A. Essas 4 letras, elas podem permutar entre si. É só ver aqui, contar o número de letras que podem permutar, que são 1, 2, 3, 4. Então, permutação de 4, que é 4 fatorial, que dá exatamente 24. Vamos continuar com mais exercícios que envolvem análise combinatória. Palavra dilema, linha D. O número de anagramas, sabendo que as letras L e E devem ficar juntas. Sabemos muito bem que a palavra dilema tem 6 letras. Então temos 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repare que as letras L e E devem sempre ficar juntas. Tipo, uma ao lado da outra. As letras que vão sobrar, temos aqui D, I, M, A. Essas 2 letras, o exercício diz que devem sempre ficar juntas. Uma ao lado da outra. Então, quando eles forem a permutar, devem permutar na condição de sempre estarem lado a lado. Como é que vamos resolver isso? É muito simples. Pega essas 2 letras, considera como se fosse uma única letra X. Ficamos com uma letra X que representa essas 2 que devem ficar juntas. Ficamos aqui com D, I, M, A. Esse X que representa essas 2 letras que devem sempre ficar juntas. Vamos contar agora quantas letras nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso corresponde à permutação de 5, que é 5 fatorial, que gera exatamente 120. A maior parte dos estudantes já ia correr para marcar a opção que terá 120 anagramas. Mas, na verdade, não está certo. Por que razão? Porque o enunciado diz que as letras devem sempre ficar juntas. Mas o enunciado não informou que as letras devem ficar juntas na mesma ordem. Há a possibilidade de eu vir aqui começar com a letra E, depois segue a letra L.
ou L, depois E. Essas duas letras ainda estão sempre juntas. Então existe essa possibilidade de eu começar com EL ou LE. Então nós temos que considerar a permutação dessas duas letras que sempre vão ficar juntas. São quantas letras no total? São duas. Tu vais colocar aqui e permutação das duas letras que devem sempre ficar juntas, mas tendo a possibilidade de eu começar com E depois L ou L depois E. E permutação de 2 dá exatamente, ou 2 fatorial dá exatamente o próprio 2. Então ficamos aqui com 2 que dá exatamente 240. Então essa é a opção correta. Temos 240 anagramas da palavra dilema, sempre a letra L e I estando sempre elas juntas. É muito fácil. Essas duas aqui sempre ficando juntas e eu vou considerar como se fosse uma única letra. Vou contar o número de letras que eu vou ter, são 5. Calcula a permutação de 5. Só que não para por aí. A possibilidade sim de eu começar com L, ou E, depois L, ou L, depois E. Então também tem que calcular a permutação dessas duas letras que devem sempre ficar juntas. Vamos ao próximo exercício. É o número de anagramas, sabendo que as letras D e I devem ficar juntas nessa ordem. Escutar bem agora, mudou. Não só juntas, mas é importante que fiquem juntas e na mesma ordem. Há diferença entre só ficarem juntas. Aqui a ideia é que fiquem juntas e não alterem. Sempre D, depois o que vai seguir é o I. Olha, a palavra dilema tem seis letras, 6 tracinhos aqui. 1, 2, 4, 5, 6. Temos aqui D, I. Essas duas letras devem sempre estar juntas na mesma ordem. Primeiro D, depois I. I, L, E, M, A. Devem sempre estar juntas na mesma ordem. Então, se diz aí na mesma ordem, ignora a possibilidade de eu ter I, depois D. Sempre D, depois I. Então, aqui vou pegar isto aqui e vou considerar como se fosse uma única letra X novamente. Porque devem sempre ficar juntas. Ficar com quantas letras? L, E, M, A. Temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5. E tu calculas permutação de 5, que é 5 fatorial, que dá exatamente 120. Para a linha E, fique à vontade para marcar a opção que representa 120. Por que razão? Porque o enunciado já diz que a letra D e I devem sempre ficar juntas na mesma ordem. É diferente do enunciado dizer que só devem ficar juntas. Então, a possibilidade de eu ter um marcador vermelho, depois preto, ou preto, depois vermelho. Então, eu tenho que calcular essas duas permutações. Então, devem ter em mente sempre. Mesma ordem, quer dizer que esses dois elementos não vão alterar a posição. Mas, se o enunciado não fala de mesma ordem, então há a possibilidade de entre si permutarem essas duas letras. Vamos a mais exercícios que envolvem análise combinatória. É uma questão do exame da UEM 2022, número 10, matemática 1. A família do Carlos é formada por 5 pessoas, ele, a sua esposa e os seus filhos. Indica as possibilidades dos membros da família se organizarem para tirar uma foto, sendo que o Carlos e a sua esposa pretendem ficar lado a lado. Informação muito importante. Carlos, a sua esposa, pretendem ficar lado a lado. A família do Carlos é formada por 5 membros. Eu vou colocar aqui 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui temos o Carlos e aqui a esposa, que querem ficar lado a lado. Aqui temos os filhos que eu vou chamar de M, N, Y. Então esses são os 3 filhos. Carlos, esposa, lado a lado. Eu vou considerar eles como se fosse uma única letra X. Ficamos com a letra M, N, Y, que são os 3 filhos. O X representa o C e o E, e são pessoas que devem ficar sempre juntas. Vamos contar. 1, 2, 3, 4.
vamos calcular aqui a permutação de 4, que é 4 fatorial. Terminou? Não. Por quê? Porque o enunciado só disse que devem ficar lado a lado e não disse na mesma ordem. Então, a possibilidade de eu ter aqui Carlos, esposa, ou esposa, depois Carlos. Ainda continuam na mesma ordem. Então, eles podem permutar entre si, ainda continuarem estando lado a lado. Então, temos aqui duas possibilidades de ter Carlos, esposa ou esposa, Carlos. Vamos calcular aqui e permutação de 2, nesse caso, permutação de 2, que corresponde ao 2 fatorial. Então, calculando isso aqui vai nos dar 24, permutação de 2, ou nesse caso aqui 2 fatorial, que vai nos dar 2, que gera exatamente 48. Então, temos 48 possibilidades de tirarem a foto, onde Carlos e sua esposa vão ficar sempre lados a lado. Vamos para a próxima questão. O número de arranjos de 3 rapazes e 4 raparigas em uma fila, se as raparigas devem ficar juntas. O número de arranjos de 3 rapazes e 4 raparigas em uma fila, se as raparigas devem sempre ficar juntas. Olha, nós temos uma fila no qual as raparigas, que eu vou chamar de X, Y, M, N, devem sempre ficar juntas. A fila também é formada por rapazes, que eu vou chamar de 1, 2, 3. Esse X, Y, M, N representa as raparigas. E esse 1, 2, 3 são os rapazes. O enunciado diz que as raparigas devem sempre ficar juntas. Então, eu vou considerar essas 4 raparigas como se fosse uma única letra A, porque devem sempre ficar juntas. Sobramos com a letra A, 1, 2, 3. Ficamos com 1, 2, 3, 4. Então, vamos calcular aqui permutação de 4, que corresponde a 4 fatorial, no qual vão permutar os rapazes e as meninas, que sempre devem estar juntas, porque nós consideramos como se fosse uma única letra. Então, eles vão permutar com os rapazes, mas sempre as meninas estando lá juntas. Bem, terminou a questão? Não. O enunciado não disse que essas meninas devem ficar juntas lado a lado. Ele só informou que devem sempre ficar juntas. Então, a possibilidade destas meninas aqui permutarem entre si, onde eu posso ter agora Y, M, N, N, X. Elas podem ficar assim, ou também podem ficar assim. N, Y, M, X. Existe essa possibilidade. Então, essas meninas podem permutar entre si. Porque o enunciado não disse que elas devem ficar juntas na mesma ordem. Então, elas podem permutar entre si. Quantas vezes isso pode acontecer? Conta o número das meninas. 1, 2, 3, 4. Que é permutação de 4. E venha multiplicar isso por permutação de 4, que corresponde a 4 fatorial. A resposta no exame de admissão vem desse jeito, que é 4 fatorial multiplicado por 4 fatorial, e essa sim vai ser a resposta. Então, pessoal, foi mais uma aula do canal Pegue a Visão. Fique bem atento, porque vamos lançar mais exercícios e mais resolução de exercícios que envolvem análise combinatória. Recordando que muita prática nesse conteúdo vai te ajudar a dominar o mesmo conteúdo. É só ficar atento ao canal, porque vamos lançar mais vídeos que envolvem exercícios de problemas de análise combinatória. Então é isso, pessoal. Dê um like no vídeo, comente sobre a aula se gostou ou se não gostou, ou algo que não entendeu. E não se esqueça de se subscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.